Boa noite a todos. Obviamente que as razões de eu estar gravando essa doutrinária hoje já foi explicada no aviso que eu mandei para o grupo. Eu espero que todos tenham lido e por um acaso que possa, caso alguém não tenha visto, que um possa repassar para o outro para entender a razão de não estarmos presencialmente expondo as ideias e fazendo isso de uma forma remota, online. E por isso a gente pede a Jesus, aos bons espíritos, que nos inspire, que possamos, da mesma forma como vínhamos fazendo, transmitirmos um pouco da mensagem do Evangelho de Jesus, um pouco das reflexões e que, como vimos tentando sempre, que essas mensagens simples, mas com o esforço da objetividade, sejam transformadas em atitudes do nosso dia a dia, para que nos transformemos interiormente e, consequentemente, exteriormente. Sendo assim, a gente vai iniciar com as bênçãos do alto essa exposição. Bem, a gente tem vivido uma série de momentos turbulentos, emocionalmente turbulentos, que requer equilíbrio de pensamentos, equilíbrio de sentimento e principalmente equilíbrios de atitudes. Eu lembro bem que tem uma mensagem de Paulo que ele diz aqui: pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Quer dizer, aquilo que nós semeamos, inevitavelmente a gente vai ceifar, ou seja, vai colher, e da colheita vem o usufruto dessa colheita. Então nós vamos utilizar o que nós colhermos, que por sua vez será o resultado daquilo que nós semeamos. E aí Paulo ainda diz: todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. É interessante que às vezes a gente semeia e o resultado ele vai vir bem depois. Na maioria das vezes vem em outras etapas de vida, porque se analisarmos bem, às vezes o fruto ele só é bom para colher quando ele está devidamente maduro. Então ele tem o seu tempo. Quaisquer que sejam as semeaduras, elas têm o seu tempo de colheita. E ao longo da vida esse processo se repete no próprio avanço da humanidade. A gente tem, por exemplo, Alexander Fleming. Nasceu em 1881, desencarnou em 1855. Ele era um biólogo, um médico, né, um cientista inglês, escocês, na verdade, inglês do Reino Unido. E ele foi o autor da descoberta da penicilina em 1928. Mas olhe bem, em 1928 ele descobriu a penicilina, mas em 1900, entre 1914 e 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, ele já havia sendo instigado a descobrir alguma forma de evitar a contaminação por ferimentos. Ele fora médico militar e viu nos campos de batalha, nos acampamentos em que ele tinha que atuar como médico e cirurgião, ele percebia que muitas pessoas, muitos feridos, morriam não por conta dos ferimentos, mas por conta da infecção decorrente dos ferimentos, que não tinha ainda uma tecnologia que pudesse tratá-los eficazmente. E aí ele já começava a pesquisar uma forma de estancar esse tipo de contaminação. Até que um dia, fortuitamente, ele observou, ele estava, digamos assim, meio gripado, né? E aí do muco do nariz, de um espirro que ele deu, esse muco caiu sobre uma cultura de bactéria que ele estaquera, fazia parte do experimento do seu laboratório. Diga-se por sinal, o seu laboratório era muito desorganizado e aí aquele muco do espirro caiu justamente sobre uma bactéria. Ele não notou na hora. Mas depois ele vendo, revirando seu laboratório, ele percebeu que de repente aquelas bactérias tinham morrido.
E ele foi observar que era decorrente de um muco, que foi justamente a questão do espirro que ele deu. E a partir daí ele começou a desenvolver, aprofundar seus estudos, ver as origens disso. Obviamente que eu não vou adentrar nos detalhes, até porque eu não sou nem biólogo, nem cientista, mas a história é mais ou menos essa. E em 1928, ou seja, 10 anos após o término da Primeira Guerra Mundial, que por sinal acabou no dia 11 de dezembro de 1918, exatamente na 11ª hora, ou seja, às 11 horas do dia 11 de novembro de 1918, a Segunda Guerra acabou. 10 anos depois, Alexander Fleming deu o start para a descoberta da penicilina. Mas o seu trabalho só veio a ser reconhecido 17 anos depois, em 1945, quando ele, junto com 2 outros cientistas que reforçaram a sua descoberta, ele ganhou o Nobel de Medicina e também ganhou o prêmio da National Science dos Estados Unidos. E o interessante é que só a partir depois do término de uma outra guerra mais desastrosa do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é que aquela descoberta que ele tinha feito em 1928, a partir de 1945, que ela começou a entrar na linha de produção da indústria farmacêutica. Foi quando a penicilina começou realmente a ter acesso, a ser acessada pela população de todo o planeta. O interessante é que 10 anos depois desse processo, depois de ele ter ganho o Nobel de Medicina, 10 anos depois, de 1955, Alexander Fleming desencarnou. Mas observe bem, inclusive conta-se uma história de que quando ele era jovem, o pai dele era um fazendeiro bem simples e trabalhava para o que veio a vir a ser o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill. Conta-se que o pai de Winston Churchill estava com o pai de Alexander Fleming. Então os dois, o Alexander Fleming e o Winston Churchill, eram crianças. Eram crianças quando, ou melhor, não tinham nem nascido ainda, ou eram crianças, não sei, a história é meio confusa ainda, mas o teor da história diz o seguinte: que o pai de Winston Churchill tinha ele acabou bancando os estudos de Alexander Fleming. Melhor, Alexander Fleming já era criança e o Winston Churchill também eram crianças. E os dois se conheciam. Só que o pai de Churchill era um rico fazendeiro e o pai de Alexander Fleming trabalhava para o pai de Churchill e era um lavrador simples e humilde. Conta-se que num dia Winston Churchill, que veio a ser o primeiro-ministro ainda criança, estava andando pelos pântanos junto com o seu colega, o Alexander Fleming, quando de repente ele caiu no local e estava se afogando. E aí foi justamente o pai de Alexander Fleming que foi lá e salvou Churchill de morrer afogado. Em gratidão, o pai de Winston Churchill resolveu bancar os estudos do filho do Alexander Fleming. E graças a essa recompensa, digamos assim, esse sentimento de gratidão, foi que a humanidade ganhou como prêmio um dos principais cientistas da atualidade, que, graças ao seu trabalho, o legado da penicilina até hoje é a base de todo o processo de antibióticos e anti-inflamatórios. Então, por outro lado, se lá atrás Paulo dizia que o que a gente que o que a gente semeia é aquilo que a gente vai colher, ceifar, e ele dizia que todo dia é tempo de semear e todo dia é tempo de colher, também mostra que a sementeira do ontem, ela está, ou melhor, a colheita de hoje é sempre decorrente da sementeira do ontem.
E hoje a gente colhe os seus frutos. Mas muitas vezes esse fruto demora para ser colhido porque ele tem que passar por um processo de amadurecimento. Tomemos um outro exemplo, por exemplo, o carvalho. O carvalho é uma das árvores mais frondosas que existe no planeta. E como qualquer outra, ela nasce de uma semente. Mas o carvalho, para ele atingir o seu esplendor, ele dura em média 500 anos. Imagina, quase que a idade da descoberta do Brasil. É quando ele atinge o seu esplendor. Então, nesses 500 anos, ele vai superando todas as intempéries da natureza, vencendo desafios, superando os inúmeros obstáculos, até atingir a sua plenitude depois de 500 anos. Existem várias outras árvores que elas demandam, tem algumas que ultrapassam os 500 anos, mas o carvalho é uma das mais longevas. Então a gente observa que o processo da semeadura é rápido. O grande desafio é você estabelecer e aguardar o tempo de amadurecer para poder colher os frutos. Na nossa vida, as nossas atitudes de hoje, elas são resultados de uma semeadura que vimos fazendo ao longo de outras etapas da vida. Então hoje, se hoje a gente vive uma situação ainda de conflitos, é porque semeamos de alguma forma situações que nos levaram aos conflitos atuais. E eu falo conflitos existenciais, porque mesmo os conflitos materiais, ele tem suas razões nos conflitos existenciais. São situações não resolvidas, são mágoas que permanecem, são mal entendidos que não são solucionados. É a falta da harmonia. Meu Deus, a alergia está querendo me atacar, porque eu fui beber água gelada. Então são situações mal resolvidas, que perduram, que nós adubamos com nosso tipo de comportamento, nosso tipo de pensamento, nosso tipo de atitude. Peraí. Eu tenho que apertar o nariz, senão eu vou espirrar. Mas se eu sou totalmente informal nas exposições doutrinárias presenciais, eu não mudaria agora porque eu estaria fazendo online. Continuo com a mesma informalidade, com a mesma situação. Então, como eu estava dizendo, o que a gente vê, o que a gente colhe hoje, o que a gente vive hoje, e se hoje a gente ainda vive situações mal resolvidas, situações cujas resoluções estão incompletas ou não são satisfatórias, decorrentes de um processo que semeamos lá atrás. Mas entre o semear e o colher, existe um outro aspecto que é muito importante, principalmente quando se trata de nossas atitudes, de nossas existências, de nossas etapas de vida, que é o problema de cuidar daquela semeadura. Acompanhá-la, aperfeiçoá-la, para que ela, depois que ela aflora ao solo da vida, que ela possa ser cuidada para que ela possa crescer e não só amadurecer, mas amadurecer de uma forma satisfatória que resulte em bons frutos. Então não basta apenas nós semearmos e ficarmos esperando. É preciso semear e acompanhar. E ir podando, tal como uma planta, podando as imperfeições. Assim como a gente poda um pé de rosa, e aí vai tirando determinados galhos que secaram, que não foram à frente, que nós vamos limpando o seu derredor, tirando as ervas daninhas, cuidando para que as formigas não a destruam, adubando o solo, regando sempre que possível, tendo cuidado de observar como é que essa roseira está se situando no contexto da natureza, se ela está tomando muito sol, se está no solo alagadiço, enfim, todos esses cuidados que quem planta sabe. Devemos ter o mesmo procedimento com nossas vidas, com aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Então temos que ter esse contínuo acompanhamento para que possamos corrigir nossas rotas
Que às vezes a gente traça uma rota do início e traça um objetivo, que é lá no final. Mas nesse percurso existem várias possibilidades de desvios, de atalhos, de interrupções. É como eu disse certa vez, Deus traça o caminho. E o caminho para Deus é Jesus. Mas o roteiro dessa caminhada somos nós que fazemos. Podemos ir de uma forma mais célere ou podemos atrasar a nossa viagem por uma série de circunstâncias, desde a interrupção até os desvios que se interpõem nessa nossa trajetória e que fazem com que desviemos do caminho inicialmente traçado e atrasemos a nossa chegada, ou seja, que demoremos a atingir o nosso objetivo. E se nós traçarmos na nossa linha de vida, o nosso objetivo é o reino dos céus. O caminho foi traçado por Deus quando permitiu que Jesus se colocasse como guia, como mestre e guia, nos orientando. E a própria divindade, quando ela nos permite a nossa existência, ela nos dá as possibilidades de como devemos fazer o nosso roteiro dessa caminhada. Então nós escolhemos como é que vamos caminhar e inevitavelmente dessas nossas escolhas vai resultar uma boa ou uma dificultosa caminhada. Mas serão sempre frutos das nossas escolhas, das nossas decisões. É por isso que Paulo diz, todo dia é dia de semear. Mas inevitavelmente todo dia é dia de colher. Porque você vai semeando, quando você lança uma semente que não é muito boa, o que é que você faz? Você refaz a semeadura ou, se for o caso, corrige aquela semeadura. Como é que a gente trabalha o solo do ponto de vista da natureza? A gente não corrige os desníveis, não procura revolvê-lo para aerá-lo, digamos assim, arejá-lo. A gente não procura adubá-lo para fortalecê-lo. A gente não procura cuidar para que aquele solo possa ser efetivamente produtivo. Esse solo somos nós. Somos nós que devemos a cada instante estar corrigindo essas distorções. E quando eu digo distorções do nosso tipo de pensar, do nosso sentimento. Porque as atitudes são os frutos, são as nossas colheitas. As atitudes são resultados das correções ou distorções da nossa trajetória. Na parábola do semeador, Jesus nos deixa bem claro os diferentes tipos de solo que são nossas vidas. E ele explicita de uma forma bem alegórica, e é por isso que é uma parábola, quando ele diz que a semente é lançada, a semente é boa. Por isso o semeador saiu a semear. A semente ela sempre é boa. Ninguém semeia coisa ruim. Então o semeador sai a semear e lança as sementes. Mas são diferentes tipos de solo que essa semente vai cair. Desde o solo, desde aquele que pode até ter sido um solo bom, mas ela caiu ali, como ninguém ligou, o passarinho foi lá e a comeu. Então a semente não vingou. Ou aquele solo que era espinhoso, cheio de pedras, e não tinha substância suficiente para que a semente nascesse, florescesse. Ou ainda aquele outro solo que tinha uma camada de terra fértil, mas como ele não foi cuidado, era um solo muito superficial, a semente ela brotou, mas ela não criou raízes, ela não se aprofundou para criar essas raízes que possibilitassem com que ela crescesse e viesse a se desenvolver, dar frutos e através desses frutos ela se multiplicar. Observe que só aí você tem 3 características que são características de nossas existências nas suas mais diversas etapas. Então, a semente é boa, a semente boa foi lançada por Jesus.
Ele lançou a semente do amor, a semente do entendimento, a semente do equilíbrio, o equilíbrio entre o sentir e o fazer, e consequentemente o resultado. Então Jesus lançou essa semente boa, a semente da amorosidade, da harmonia, da tolerância, da compreensão, da aceitação. Então, e nos deu as ferramentas para isso. Nos deu conhecimento. Primeiro nos deu os instrutores, os apóstolos. Depois foi nos dando vários técnicos, vamos dizer assim, já que eu estou fazendo uma analogia com a agricultura, foi nos dando vários técnicos que foram nos ministrando conhecimentos para que pudéssemos fazer termos uma boa colheita. Esses técnicos foram nos ensinando como cuidar da semente, como permitir que ela crescesse, como fortalecê-la e depois que ela começasse a brotar, como fazer com que ela se multiplicasse em novas sementes, em novos frutos, em novas colheitas. Então esses técnicos que são os emissários os bons espíritos, esses espíritos abnegados que periodicamente e eu diria frequentemente estão nos alertando, nos orientando sobre esse processo de semeadura e consequentemente como resultado para que tenhamos uma boa colheita. Então eles vêm, o próprio Jesus nos deu esses elementos, a própria vida através da misericórdia do Pai nos orienta, nos dá essa possibilidade. Mas como o processo de evolução, de progresso é um processo individual, porque o processo coletivo é o somatório das individualidades, a escolha, com todas as orientações que vimos tendo, a escolha individual é pessoal. É uma decisão de cada um. Então você vê que na parábola do semeador ele explica que a semente é lançada, mas existem diversos tipos de solo. Até que algumas delas caem num solo fértil, bem estruturado, e que permite que essa semente nasça, se desenvolva, se fortaleça, dê frutos, e desses frutos gerem novas sementes que vão permitir a reprodução. É como ele diz, e elas dão frutos 70%, uma coisa assim. É o que a gente faz. Então as nossas atitudes, quando elas são